cochilo aí. Vamos lá. Bom dia. Vamos começar aí mais um material para o Departamento Penitenciário Nacional. Agora a gente vai falar sobre ação penal, né? E acordo de não persecução penal. Então, da ação penal, a gente vai falar condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade ad causa, né, ativa e passiva, questão da justa causa, espécie de ação penal. Aqui a gente vai, né, detalhar cada uma, que a gente vem falando lá desde do direito penal, né, do material de direito penal, a ação penal pública incondicionada. Agora a gente vai ver os detalhes, né, porque elas se tornam condicionadas. A ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do Ministério da Justiça, ação penal privada exclusiva, ação penal privada subsidiária da pública, né? Essa daqui é quando, na verdade, quem tem inicialmente a possibilidade de fazer o delátio crimes é o Ministério Público, e se ele não fizer, volta para você novamente, você pode ir lá e fazer, por isso que ela é subsidiária da pública. Ou seja, primeiro a responsabilidade é da própria organismo do Ministério Público. E não fazendo, você como ofendido pode ir lá. E ação penal personalíssima. Denúncia e queixa-crime, se lembra que a gente conversou ontem? Denúncia e queixa-crime é quando é o advogado, né? E que faz a denúncia, não é o Ministério Público, acordo de não persecução, exercícios comentados, exercícios para praticar. Então, vamos começar aqui, condições da ação penal. Ação penal. Quando alguém pratica um fato criminoso, surge para o Estado o poder-dever de punir o infrator. Esse poder-dever, esse direito é chamado ius puniendi, ou seja, direito de punir, né? Ius, em latim, é direito, puniende, de punir. Né? Entretanto, o Estado, para que exerça validamente e legitimamente o ius puniendi, deverá fazê-lo mediante a utilização de um mecanismo que possibilite a busca pela verdade, mas que, ao mesmo tempo, respeite os direitos e garantias fundamentais. Esse mecanismo é o chamado processo penal, né? Ou persecução penal. Lembrando que tem a fase pré-processual, que foi que a gente viu, né, até ontem, que é o inquérito policial. Lá você faz o levantamento, né, de informações, elementos de informações para subsidiar aqui. É necessário? Indispensável? Não. Mas, na maioria dos casos, é o principal, vamos dizer assim, elemento de informação para subsidiar. E, Divan, por que você fala elemento de informação? Porque a prova, ela só tem o termo prova, ela só existe no processo penal. Edvan, não se faz prova no inquérito policial, se faz, né? Se faz provas. Inclusive, algumas provas que são feitas lá não são, já são trazidas como prova para cá. Alguns elementos de informação lá são refeitos aqui e aí se transforma em prova. Por quê? Qual é a diferença entre prova e elemento de informação? O elemento de informação não houve o contraditório, né? Você não teve aquele contraditório. A prova, ela tem o contraditório, ela passa pelo crivo de eu digo isso, você contradiz. E o juiz toma, né, uma posição em relação a essa ampla defesa desse contraditório. E daí se torna uma prova no processo penal. Lá você tem a prova cautelar, prova antecipada, prova não repetível, né? Então você tem lá as provas, né? Prova não repetível, prova não repetível. Você tem 3 tipos de provas que você traz de lá. Por quê? Porque, por exemplo, alguns tipos de elementos de informações, se você não fizer naquele momento, se for deixar para fazer no processo penal, vai se perder. E aí você não vai ter como fazer. Então, por isso que lá já é feito o levantamento de prova lá mesmo. Vamos lá. A ação penal é nada mais, nada menos que o ato inicial desse mecanismo todo chamado processo penal, ação penal. Condição da ação penal. Tal qual ocorre no processo civil, no processo penal, a ação também deve obedecer a algumas condições. Sem elas, a ação penal ajuizada deve ser registrada de imediato pelo juiz. Nesse sentido, o artigo 395, inciso 2 do CPP. Artigo 395. A denúncia ou queixa será registrada quando? Inciso 2. Faltar o pressuposto pessoal
processual ou condição para o exercício da ação penal. São condições da ação penal, ou seja, não tiver esses requisitos aqui. Ela vai ser rejeitada quando não tiver o quê? Possibilidade jurídica do pedido. Para que esteja configurada essa condição da ação, basta que a ação penal tenha sido ajuizada com base na conduta que se amolde fato típico. Ou seja, possibilidade jurídica do pedido é que, né, aquela descrição lá dos fatos, ela se amolde, não precisa estar comprovada ainda, né? Mas se amolde a um fato típico, né? Aí a gente vai, mas por que não precisa estar definitivamente configurado? Por quê? Porque se lembra que a gente estudou, né, os 4 bloquinhos do crime? Tem alguns daqueles bloquinhos ali que você só vai, né, desconfigurar ele na hora que você tiver o contraditório, né? E aí, inicialmente, ele se amolda, mas quando você vai lá para o processo, começa, né, a dialética, né? Um fala isso, aí o outro não, contradiz, aí o juiz chega à conclusão, não, esse bloquinho aqui não configurou. Por quê? Porque isso aqui foi uma legítima defesa, isso aqui foi um estado de necessidade, e aí exclui a tipicidade, e aí você finaliza o processo, dizendo, não, esse cara não tem como punir ele, porque ele tem uma excludente. Assim, não se exige que a conduta tenha sido típica, ilícita, tá vendo? Típica, ilícita e o agente culpável, que é os três bloquinhos, né? Tirar uma dúvida aqui. No caso também, só para ver se aplica-se isso, ó, para que esteja configurada essa condição, para que a ação penal tenha sido ajuizada com base no... E se amolde, pronto, esse termo, se amolde é o fato típico. Isso aqui eu posso dizer também que, por exemplo, existe um fato típico e existe um que ele não é aquele fato típico, mas, por exemplo, a gente usa analogia no processo penal, concorda? Então, quando disse a molde, pode ser isso, porque não é aquele fato exatamente, mas ele pode ser feito por análise. Seria isso, seria mais ou menos isso. Seria se a molde, quando ele fala se a molde, seria no sentido assim, aquele comportamento parece muito com fato típico, entendeu? Parece muito um fato típico. Não é necessariamente assim, eu não tenho ainda convicção. Aquele... Não tem a convicção só vai vir com o processo. O juiz, quando o juiz, né, sentenciar. O juiz, ele sentencia com base na convicção dele. Não tem convicção dele. Ele aceita a denúncia baseada, opa, né? Aqui eu tenho uma pessoa, né, que pegou um revólver e atirou na outra, né? E eventualmente a pessoa, né, recebeu o tiro, recebeu não, né? Foi atingida pelo tiro, depois veio a falecer, né? E ou não. Então tem assim algum indício ali de que opa, ou teve uma tentativa de homicídio, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Só que na hora do processo, quando for se desenvolver, né, o contraditório para a defesa, você vai ver que teve alguma, na verdade, assim, não foi uma conduta, né? Teve uma excludente ali de licitude, né? Na verdade, se a pessoa não pegou o revólver e atirou, na verdade, ela fez uma legítima defesa, né? Que aquela pessoa queria matar alguém, entendeu? Quando ele fala se amolda, porque o fato típico é matar alguém, só que tem os excludentes, né? Ou tentar, né? Ou uma tentativa. Em tese, está ali se amoldando. Uma pessoa pegou uma arma de fogo e atirou na outra. Então, vamos para o processo. Chega lá no processo, você vai perceber que, na verdade, não se amolda completamente ao fato típico. Que é o fato, não é só o fato típico, tem que ser fato típico aqui, ó, tem que ser ilícito e tem que ser culpável. Ah, tudo bem, não tinha excludente de licitude nenhuma, mas chega lá na frente, o cara era deficiente mental. E aí? Então não tem como culpar, entendeu? Tem excludente de culpabilidade, cara. Tá, não tinha a mínima condição de saber o que ele estava fazendo, né? Ou estava uma coação moral, né? Estava sendo obrigado a fazer aquilo. É isso que ele está querendo dizer. Você não vai saber a priori todos esses detalhes. Mas, assim, olhando de cara, o cara tirou, o cara esfaqueou. Estou dando só exemplo né, de agressão física, mas pode ser, sei lá, uma invasão de domicílio, Por né? quê, né? Não vai saber o porquê. Ah, não, a polícia pegou o cara dentro do quintal do outro.
Aí, pô, invasão de domicílio. Chega no processo, quer dizer, não, na verdade tinha um cachorro brabo na rua, eu pulei o muro. Aí a polícia, a senhora lá se assustou, chamou a polícia, me prenderam, entendeu? Assim, a priori, o fato se amolda. Pô. O cara tá dentro do quintal do outro sem permissão, então invadiu, né? Porque na verdade tava fugindo, entendeu? Vamos lá. Então, a possibilidade jurídica do pedido é nesse sentido, de que mais ou menos, né, a descrição ali dos fatos se amolda ao que está previsto no Código Penal. Interesse de agir. E se não se amoldar? Se não se amoldar, o juiz vai lá e pede o arquivamento, né? Na verdade, na verdade, o arquivamento é na época no inquérito, é que na verdade o que ele pede ele tem um termo específico. Tipo assim, ele não aceita a denúncia. O promotor pode recorrer. O juiz diz, olha, eu entendo que pelo que está descrito aqui, pelo que, que você trouxe lá do inquérito, para mim, não tem nada aqui, não tem, né, possibilidade jurídica desse pedido. Entendeu? De cara já não tem possibilidade jurídica desse pedido. Eu não vejo nenhum crime aqui. Interesse de agir. Do processo penal, a via judicial é obrigatória, não podendo o Estado exercer o ius puniendi fora do processo penal. O processo civil é facultativo, podendo as partes resolver a lide sem intervenção do judiciário. O processo penal, por sua vez, é obrigatório, devendo o titular da ação penal provocar o judiciário para que a lide seja resolvida. Há quem defenda, inclusive, que não necessariamente há lide no processo penal. A lide é um fenômeno que ocorre quando uma parte possui uma pretensão que é resistida pela outra parte. Então, não há necessariamente uma lide, né? Pois, ainda que o acusado reconheça que deve ser punido, a punição só pode ocorrer após o processo penal, dado o interesse público envolvido. No processo penal, o interesse de agir se reflete na adequação da via eleita e na utilidade do provimento jurisdicional que se busca. Assim, não pode o membro do Ministério Público oferecer queixa, né, que aí não pode oferecer queixa em face de alguém que pratica homicídio, pois trata-se de crime de ação penal pública. Nesse caso, a MP é parte legítima, pois é o titular da ação penal. No entanto, a via escolhida está errada. Deveria ter ajuizado uma ação penal pública por meio de denúncia. Entendeu o que eu falei? Que parece assim, é só nome. Não, o termo correto é queixa. O advogado seu que vai defender uma causa sua, ele faz, né, uma petição de queixa-crime. O promotor não pode chegar lá, eu quero fazer uma queixa-crime. Não, o promotor tem que fazer uma denúncia, né? Uma denúncia-crime. E o juiz pode aceitar ou não essa denúncia. Entendeu? Apesar de parecer só nome, por quê? Porque quando você vai, né, fazer mais aprofundadamente A isso, você ação vai. é a mesma, mas Ah, só a nomenclatura que muda, uma vez que um é feito pelo advogado e o outro pelo ah, membro do Ministério Público, não é isso? isso. Só que aí cada um tem uma característica, os requisitos, entendeu? Entendeu a diferença? Então, né? Aí como é que eu vou ver esses requisitos, Edivan? Como é que eu vou saber? Você vai lá no Código Penal, vai ver os requisitos, né? Requisitos não, né? Vai ver, opa, isso aqui é só o Ministério Público, então ele é o detentor, então ele já pode fazer a denúncia. Como assim ele está dizendo não pode fazer queixa? É porque às vezes o cara foi lá na delegacia, processou tudo, fez aquilo e tal, chegou na hora não quis fazer nada. Só que você vai no Código Penal, não é uma ação penal pública incondicionada, né? Que você poderia fazer denúncia. Ah, então vou fazer a queixa em nome dessa pessoa, entendeu? Mas ela não te passou a procuração, você não é advogado dela. Pode ser uma coisa extremamente, vamos dizer, você vai dizer, cara, isso é muito ruim, é um velhinho, alguma coisa nesse sentido, você dá vontade, mas você não pode, entendeu? Você não é o detentor, você não tem direito. Pô, esse velhinho podia, como defensoria pública também, não deu, não dá. Você não tem essa, só pode quando for sua competência. Legitimidade ad causa, ou seja, legitimidade para a causa, ativa e passiva. A legitimidade é o que se pode chamar de pertinência subjetiva para a demanda. Assim, a presença do MP no polo ativo de uma denúncia pelo crime de homicídio é pertinente, pois a Constituição Federal de 88 o coloca como titular da ação penal, o que é corroborado pelo Código de Processo Penal. Também deve haver legitimidade passiva, ou seja, quem deve figurar no polo passivo? Ser o réu da ação penal. Cadê? Ser o réu da ação. Cadê?
Cadê? Eu me perdi aqui, fui desligar. Também deve haver legitimidade passiva, ou seja, quem deve figurar no polo passivo, ser o réu da ação. É quem efetivamente praticou o crime. Trata-se do princípio da transcendência, aplicável às ações penais públicas e privadas. Ou seja, tem que ter o outro cara. Ou seja, o cara morreu, não tem polo passivo. Então, extinguiu a punibilidade. Se você não tem quem punir, não faz sentido. Ninguém é passivo da, né? Vai ser passivo da punição, está bom. Ninguém não existe assim, não, mas vamos levar até o final para chegar no final e dizer, olha, ele realmente tinha sido punido, mas está morto. Então, não existe essa possibilidade, né? Perda de tempo, né? E aí, na verdade, sim, se a pessoa faleceu, vai acostar o testado de óbito e vai extinguir a causa por extinção de punibilidade, né? Não tem quem punir. Parte da doutrina entende que os inimputáveis são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação penal. Entretanto, essa posição merece algumas considerações. A inimputabilidade, por critério meramente biológico, é somente uma, refere-se à menoridade penal, que é o critério biológico. A gente usa o psicobiológico, se lembra? Que é também os casos, né? Que a pessoa usa embriaguez, psicotrópicos, né? Pode ser deficiência mental. Não Mas no pode. caso da embriaguez não se torna inimputabilidade, né? Não mais. Mas aí só se for aquela embriaguez que seja caso fortuito, força maior. Se for embriaguez culposa ou dolosa, ou seja, o cara foi lá beber porque ele quis, não quis beber, mas alguém ofereceu e acabou bebendo, aí não. Aí é Alguém colocou uma droga ali uma na droga água para ele. dele, Aham, refri, por exemplo. aham. Aí não, também não. É só em caso fortuito ou força maior. E aí é muito restrito esses casos. É o cara que tropeçou, caiu dentro do balde de água, de cachaça, né? Que é o exemplo. Ou seja, somente o menor de 18 anos será inimputável, sem que exija qualquer análise do mérito da demanda. Assim, se o titular da ação penal juiza a ação em face de um menor de 18 anos, falta uma das condições da ação, que é a legitimidade, pois de maneira nenhuma pode o menor responder criminalmente, estando sujeito às normas do ECA. Ou seja, o menor ele não vai configurar, porque essa legitimidade é que tem que ter dois polos, um ativo e um passivo. Se o menor não pode configurar um polo passivo, então você não tem um dos requisitos para propor ação penal. Então nem vai iniciar o processo. Ele não pode ser passivo da ação penal, mas ele é Ah, passivo, por exemplo, das normas do ECA, né? isso. Aí vai, mas aí é outro processo, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aí já lá não é denúncia, não sei como é o nome, né? Ainda não me debrucei sobre ECA, mas é outro nome. Lá o crime Mas não não é é crime chamado também, crime, né? chama de contravenção. Contravenção penal. É? Na verdade, não é contravenção penal, não, é outro tipo de É? contravenção. É Não é outro? penal, não. Ah, não é penal não, porque ele é inimputável, né? Ele né, tem outro termo lá. E as penas lá é outro nome. É a mesma coisa, no final das contas, só que muda o nome para que é o formato lá. Entretanto, se estivéssemos diante dos demais casos de imputabilidade, a hipótese não é de ilegitimidade passiva, pois a análise de imputabilidade do agente dependerá da avaliação dos fatores, das circunstâncias do delito, podendo-se concluir pela sua inimputabilidade. É o que ocorre com os doentes mentais que, ao tempo do crime, eram inteiramente incapazes de compreender o caráter ilícito da conduta e se comportar conforme o direito. E está dizendo o seguinte, que essa questão do legitimidade ad causa, no caso da imputabilidade, você só vai saber de cara se tem ou não a ad causa no caso do menor. Né? Entendeu a lógica desse raciocínio dele? Por exemplo, Entendi. no caso do menor, você tem a certidão de nascimento e diz, olha, cara, não tem legitimidade, Não, né? é, Não tem não precisa legitimidade porque o ter. cara é menor de idade. Agora, no caso do inimputável, né, por outras situações, o cara vai colocar lá o atestado, né? Vai colocar lá o atestado médico, né? Estado médico da doença mental do cara. Faz mais sentido o juiz aceitar a denúncia e depois, durante o processo, verificar se, né, se é isso mesmo. Né? Configurar perícia, ter outras situações para chegar a essa ilegitimidade. Dá para de cara ele rejeitar a denúncia por causa desse requisito aqui. Porque lembrando, o que a gente está estudando aqui? Está falando das condições. Né? Primeiro tem que ter a possibilidade jurídica, o interesse de agir é legitimidade. E está falando que nesse caso da legitimidade, o que dá para você, o juiz rejeitar de cara, porque não tem essa condição de legitimidade, é o menor.
Os outros, o juiz vai aceitar, porque lá durante o processo ele vai verificar se Porque os realmente outros se são, configura. Tem que resumindo, provar, né? os outros são imputáveis. Uhum. Só que no decorrer da ação penal, ele vai verificar ali a condição que vai, por exemplo, a doença mental, que o exime de saber o que estava, da ilegalidade que ele estava cometendo, né? Mas isso vai ser mais para frente, não vai ser de cara assim como o menor de idade, que é só apenas pegar um registro, uma identidade e dizer, tá aqui, ele é inimputável, né? Isso. Então, o raciocínio é esse. Vamos lá, eu já expliquei aqui. Então, entretanto, se estivermos diante dos demais casos de inimputabilidade, a hipótese não é de ilegitimidade passiva, pois a análise da imputabilidade do agente dependerá da avaliação dos fatores, das circunstâncias do delito, podendo-se concluir pela sua inimputabilidade. É o que ocorre com os doentes mentais, que ao tempo do crime eram inteiramente incapazes de compreender o caráter ilícito da conduta e se comportar conforme direito. Quanto à pessoa jurídica, outra que pode Pessoa configurar no jurídica polo, é uma empresa, né? é a empresa. Ela também pode configurar, né, num polo. No caso, até no polo passivo, no caso de crime ambiental. Eu Quanto ia à falar pessoa agora. jurídica, é pacífico o entendimento doutrinário jurisprudencial no sentido de que a pessoa jurídica pode configurar no polo ativo, pode ser autoras do processo penal, até porque a previsão expressa nesse sentido, artigo 37 do Código de Processo Penal. Quanto à possibilidade de a pessoa jurídica ser polo passivo no processo penal, STF e STJ entende que a pessoa jurídica pode figurar no polo passivo de ação penal por crime ambiental, conforme previsto no artigo 225, parágrafo 3º do Código da Constituição Federal de 88, regulamentado pela Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Bom, então, só adendo. Vamos lá. Quarto, a questão da justa causa. Deixa eu ver se já acabou isso aqui. Não, já tem a questão da justa causa. Em relação à natureza jurídica da justa causa, há enorme discussão doutrinária. Uns sustentam ser elemento de interesse de agir, e não uma condição da ação autônoma, né? Outros sustentam se tratar de uma quarta condição da ação. Por fim, uma última, mas não menos importante, corrente doutrinária sustenta que a justa causa é apenas um requisito especial para o recebimento da denúncia, e não uma das condições para o legítimo exercício do direito da ação. Justa causa, deixa eu explicar aqui, porque ele não botou aqui para botar entre parênteses. Justa causa, quando é que não existe justa causa numa ação? Vamos lá, eu vou entrar com, você é o promotor de justiça, o William André, e eu sou o juiz. Quando você propõe uma a ação penal é o documento inicial, que vai iniciar o processo penal. O processo penal são todos os procedimentos, né? São todos os procedimentos. A ação penal é o start do processo. A ação penal é o documento, a denúncia ou a queixa-crime. Depois vai ter recurso, vai ter, né, diligência e tal. Quando você vai propor ação penal por uma denúncia, que é a primeira coisa que eu, como juiz, vou ver. Tem a primeira possibilidade jurídica do pedido, certo? Ou seja, tem que ver se você, né, esse comportamento que você está descrevendo na denúncia se amolda, ou passou no na primeira condição. Interesse de agir, né? Se você, né, é a pessoa correta, né? Se é, né, o Ministério Público, se é uma ação penal pública incondicionada. Depois, se tem legitimidade, não é o menor, no caso específico, uma pessoa jurídica e tal. Aí vem a justa causa, que a gente ainda não comecei a descrever, mas a justa causa aqui é as provas que você traz, entendeu? São os elementos de informação, os elementos, né, Parte que fazem. administrativa lá, vamos dizer, por É o exemplo, inquérito, o inquérito. Tá? entendeu? Por quê? Porque tu iniciar uma ação penal, não tem, assim, você descreveu os fatos ali, né? Que é o primeiro item lá, o item 1. Descreveu todos os fatos, eu vi que se amolda. Só que as provas que você traz são insuficientes. E eu, como juiz, falo, olha, não vou abrir uma ação penal, um processo penal contra o cara. O inquérito só conseguiu apurar isso, né? Não dá para iniciar. Tudo bem, o comportamento dele é típico, mas a gente vai perder tempo. E aí é isso que ele está explicando aqui. Justa causa é isso, os elementos de informação que você está fazendo essa petição, entendeu? Isso que é justa causa. Quando falar justa causa, tem que lembrar lá dos elementos de informação que trouxeram. Se tem justa causa para você abrir, a justa causa é
todas as informações, as provas que você traz já nesse momento, né? Não é prova porque ainda vai passar pelo crivo do contraditório, mas os elementos de informação. Então é isso que ele está falando aqui, que está meio enrolado, para ficar mais claro o que é que ele quer falar aqui, ó. Em relação à natureza jurídica da justa causa, ele fala o seguinte, ó, a enorme discussão doutrinária. Uns sustentam ser elemento do interesse de agir e não uma condição autônoma, né? Ou seja, não é uma condição autônoma, tem que o interesse de agir. Cadê? Deve ser o interesse de agir, entendeu? Então, surgiu, né, elementos de informação, você já tem, né, interesse, né, de agir nesse caso aí. Então, não é necessariamente uma questão autônoma, ou seja, apareceu o interesse de agir para o Ministério Público. Por quê? Porque tem um inquérito, tem elementos de informações, é uma ação penal pública incondicionada. Então, está dentro do outro lá. Não é autônomo isso. Outros sustentam se tratar de uma quarta condição, que é o caso que a gente está lendo aqui. Por fim, uma última, mas não menos importante, recorrente doutrinária, sustenta que a justa causa é apenas requisito especial para receber da denúncia, ou seja, é um requisito especial, ou seja, além de eu ver aqueles três primeiros, é um requisito que eu tenho que ver o que é que você está constando na denúncia, se tem informação suficiente para realmente lá no futuro, senão a gente vai ter que começar do zero aqui. Você não fez nenhuma perícia, não fez nada lá no inquérito que você está trazendo e vai ter que fazer tudo aqui, tem coisas que você não vai conseguir. Apesar que o inquérito é, né? Ele é dispensável, né? Aham. Mas mesmo sendo dispensável, se você fez ele, tem que estar mais ou menos adequado, né? Ele é É, tem que estar dispensável, ele é, aceitável, né? ele é dispensável no sentido assim, ok, mas na hora que você traz a justa causa, você tem elementos suficientes de informação para propor ação, entendeu? Entendi. Não é É, por exemplo, só assim, no uma. caso da dispensabilidade, eu estava dizendo assim, por exemplo, se o cara chegar e dizer, não, foi eu mesmo, fiz assim, assim, assado, então, não, né? Aqui na frente, a própria palavra do cara vai Uhum. substituir a parte, né, do inquérito, entendeu? Ou Aí, não? não, mas aí tem que ver o que ele falou que fez isso, mas cadê, né, a arma do crime? Cadê? Fez alguma perícia, né? Esse cara tem um depoimento escrito dele, tá É, transcrito, tem vários outros, né, requisitos que você vai ter que ver como juiz. E não uma das condições para o legítimo exercício de direito da ação. O tema é bem polêmico e vocês devem, portanto, conhecer a divergência. Em provas objetivas, vocês devem ter em mente que, pela literalidade do CPP, a justa causa não é condição da ação, sendo assim considerada apenas por parte da doutrina. O STJ, por sua vez, quando a análise dos diversos habeas corpus que pretendiam o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, deixou claro que a justa causa é a existência de lastro probatório, é a existência de lastro probatório mínimo, apta a justificar o ajuizamento da ação da demanda penal em face daqueles sujeitos pela prática daqueles fatos. Qual é a ação? Tá aqui. Habeas corpus. Então, na verdade, assim, quando fala justa causa, é porque não tem, né? Mas também pode ocorrer uma falta de justa causa, por exemplo, um caso típico, pode ocorrer uma falta de justa causa. Se você lá na delegacia colheu prova ilícita, né? Então, na verdade, sim, tem a prova, mas ela não é justa, entendeu? Porque você não pode abrir um processo com obtenção de prova ilícita, prova baseada na tortura do cara, um é depoimento baseado invalida. no tortura. Então, não tem justa causa. Então, o cara torturou o cara para saber onde é que estava o negócio, ou seja, você conseguiu, ou então você conseguiu uma prova que necessitaria lá na época do inquérito, uma autorização judicial, né? E aí você traz aquela prova de novo. O cara Não tem, botou um grampo telefônico sem tem autorização, por exemplo, autorização. já era. Já era. Entendi. Aí o que que você vai fazer como advogado criminalista? Não tem justa causa essa ação. Você vai trancar a ação penal, vai acabar o processo penal, porque a ação em si não tem justa causa. Porque a prova, tem prova, mas a prova é ilícita, não gera processo penal. E aí como é que faz, Edvan? Aí tu vai ter que conseguir de novo por outros meios e talvez tentar novamente uma ação penal, entendeu? Mas nesse caso, essa prova que você trouxe, né, não tem essa condição, essa característica, justa causa. Então, justa causa é isso. Então, a condição da ação é essa.
Revisão rápida, vamos para o segundo. Possibilidade jurídica do pedido, ou seja, o comportamento se amolda, interesse de agir, né? No processo penal, a via judicial é obrigatória, no Estado existir disponível fora do processo penal. Quem defende, inclusive, que não é necessariamente uma lide, não, interesse de agir. O interesse de agir, nesse caso, o MP é parte legítima titular da ação penal, né? Na verdade, o interesse de agir se for um crime de ação penal pública, né, incondicionada, interesse de agir é do Ministério Público. Se for uma ação penal privada, interesse de agir é do ofendido. O Ministério Público não pode fazer, ou seja, quem é que tem o direito de entrar com a ação? Se for uma privada, o Ministério Público não pode bypassar o ofendido. Se o ofendido não quiser, posso fazer nada. Eu não posso, mas eu fiquei magoado, fiquei triste. Eu vou entrar com ação contra esse cara que fez isso com o velhinho, Aí com não sei o quê. Não pode. parte até também negócio como é que diz? Princípio da inércia, né? Nesse caso de se for público, condicionado, né? A Uhum. representação, Seria a justiça tem que ser parecido. inerte, né? Ela não pode. Uhum. Hã? Seria parecido. Parecido? Porque Seria, na verdade, aplica-se ao assim, juiz, né? Só. nessa aplica seu juiz. O juiz não pode em Entendi. nenhum caso. O Ministério Público pode, mas só quando ele Nos tem, casos. nos casos em que é penal incondicionado. Entendeu? Incondicionada, mas no caso da condicionada, não, né? Né? Entendi, No caso entendi. da privada, ele tipo assim, não pode agir. Entendeu? É É, o foi quem, ofendido que tem. É isso quase foi, assim, foi boa essa analogia que você fez, excelente, porque na verdade quase como se fosse pegando o que é feito para o juiz, o princípio da inércia, colocando o princípio da inércia no procurador, no Ministério Público, dizendo: olha, no caso de privado, eu tenho o princípio da inércia, eu não posso fazer, é só o ofendido que tem o direito. entendi. Né? E aí tem o princípio da inércia inicial, no caso da ação penal, em que é pública condicionada, né? Ou seja, é necessário, né, primeiro que a parte se movimente, senão não posso dar continuidade. Tem uma que é o contrário, que ela é subsidiária da pública. Se é tipo assim, primeiro é o Ministério Público, eu como ofendido não posso fazer nada. Tem que esperar ele fazer. Se ele não fizer dentro de um prazo, aí ele perdeu e eu posso dar continuidade. Eu privado, entendeu? Tem inversão aí. Tem uma que é condicionada, né? Que eu preciso que o ofendido, né, faça um movimento para eu assumir e aí já era. Depois que ele fizer, é o caso da Maria da Penha, entendeu? Acho que Maria da Penha virou pública agora, com incondicional. Porque Maria da Penha tinha isso, né? Teve um momento ali que era privada, totalmente privada, até que a mulher ia lá e tirava, né? Arrependia, Se tirava, depois o arrependerava. cabo ia lá e matava a Uhum. mulher. Aí depois virou pública condicionada, ou seja, né? Se a pessoa fez a denúncia, fez, né, a queixa lá na delegacia, já era. Mesmo que ela desista, tire, e o Ministério Público continua. Ela virou pública condicionada. Se você teve uma queixa, eu continuo. Mas aí eu acho que virou pública incondicionada agora. Tem que olhar agora, mas pelo que eu entendi agora, se tiver uma situação, alguém vê, já era. O Ministério Público já pode atuar a partir daí, mesmo que a mulher não queira. Espécies de ação penal, essa aqui que a gente está conversando aqui. Ó. Vamos lá, a ação penal pode ser pública incondicionada, né? Pública condicionada. Isso aqui você tem que cair muito isso aqui, eles ficam confundindo os conceitos. E a privada. Então, vamos lá, ação penal pública incondicionada. Condicionada é aquela que é a representação do ofendido, ou seja, o Ministério Público só pode, ela é pública, mas eu preciso que o ofendido se movimente para que eu dê continuidade, entendeu? Ela inicialmente precisa de um movimento, por isso que ela é condicionada, ela não é incondicionada. E de requisição do ministro da Justiça. Então, tem os casos que o ministro da Justiça precisa se movimentar para que o Ministério Público dê continuidade. Casos assim, depois a gente vai ver lá os critérios, mas casos acontece muito. Presidente da Na República, saúde. né? Cada, Esse de representação qual? do ofendido na saúde aplica-se, por exemplo, o cara foi ali e não teve atendimento que, por lei, o SUS deveria dar. Aí ele vai lá no Ministério Público, mediante representação, que ele se sentiu ofendido, lesado ali, uma vez que Não, ele tem direito, não? não sei, tem que ver, não sei. Tem os casos específicos, tá? Tem a descrição, a gente pode ver lá, não acho que Entendi. não. Esse caso aí, não sei. Não posso afirmar, mas assim,
tem os casos específicos em que necessita essa representação. E aí tem a privada, exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Isso aqui quem está falando aqui, subsidiária da pública. Preciso que o cara não se movimente para passar para mim a competência. Vamos ver se ele explica cada uma. Vamos lá. Vamos estudar agora cada uma das espécies de ação penal. A primeira, que é a mais clássica. Essa aqui é a mais clássica por quê? Porque se o Código Penal no crime não disser nada, ela automaticamente é a regra. Então, como é que eu sei que ela é uma pública incondicionada? Como é que eu sei que um crime ele é de ação penal pública incondicionada? Ou seja, ocorrendo ele, quem é o detentor da ação penal, né, do jus puniente, de delatio criminis, é quem? É o Ministério Público? Quando? Quando não está dito nada. Se não tiver dito nada, é o próprio Ministério Público. É a regra no ordenamento processual penal brasileiro. Sua titularidade pertence ao Ministério Público de forma privativa, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição da República. Apesar de ser a regra, existem exceções, é claro. Neste caso, a lei deve expressamente estabelecer que se trata de uma ação penal pública condicionada ou ação penal privada, ou seja, tem que especificar qual é que é a outra. Se não for a outra, é a do Ministério Público. Deixa eu ver se o que ele botou aqui. Exemplo, crime de ameaça, que é crime de ameaça pública condicionada. Crimes de dano simples, injúria simples, calúnia, difamação, é privada, entendeu? Então, nesses casos, a lei já falou que é privada, então o Ministério Público não pode atuar. Condicionada, uma ameaça, então precisa, né, que primeiro a pessoa vá lá e diga, eu estou sendo ameaçada. A partir daí, a ação vai tomar, né, um inquérito primeiro, depois a ação, mas quem vai estar no polo ativo é o Ministério Público, né? Se você ameaçou uma pessoa, a pessoa foi na delegacia, apurou ameaça, gerou um processo penal, quem está no polo ativo é o Ministério Público. Por quê? Porque você foi lá e denunciou a ameaça, fez a queixa da ameaça, e ela se tornou condicionada, aí o Ministério Público toma conta do negócio. Interessante notar que, independentemente de qual seja o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado, município, a ação penal será pública, o que prevê o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, envolveu Estado, município, né, União, já é pública. Envolveu de qualquer maneira, Aham. seja passiva ou ativa. Aham. Ainda que inicialmente ela esteja prevista, né? É uma ação penal condicionada. Precisa, né, de um requerimento da vítima. Mas aí envolve, né, interesse da União. Edvan, quando é que envolve interesse da União? Envolveu um policial federal. Aí tem interesse da União por A. Um Estado envolveu uma polícia civil, polícia militar, né, nesse crime. Envolveu o município, guarda municipal, envolveu o guarda municipal ali, estava numa ação e tal, ofendeu você. Você vai entrar lá, normalmente pode ser uma penal privada, mas o Ministério Público vai ter que entrar porque tem interesse do município ali, entendeu? Então aí passa a ser incondicionada. Entendeu? Como é que envolve o negócio? Tem algum agente ali do Estado, não é porque é patrimônio do Estado, envolveu interesse, envolveu servidor público, né? Por se tratar de uma ação penal em que há forte interesse público na punição do autor do fato, qualquer pessoa do público poderá provocar a atuação do Ministério Público, nos termos do artigo 27 do Código de Processo Penal. Alguns princípios regem a ação penal pública condicionada. É isso aqui, ó. Que, na hora que começa o tipo de ação, você vai ter, cada um vai ter uma, né, aqui vai gerar denúncia. Ação penal pública incondicionada gera denúncia. Então, vamos lá. Obrigatoriedade. Havendo indícios de autoria e prova de materialidade do delito, o membro do MP deve oferecer a denúncia, não podendo deixar de fazê-lo, pois não pode dispor da ação penal. Atualmente, esta regra está excepcionalizada pela previsão da transação penal, né, nos juizados especiais, Lei 9.099/95, que é a hipótese na qual o titular da ação penal e o infrator transacionam de forma a evitar o ajuizamento da demanda, bem como em razão do acordo de não persecução penal, ou seja, que não vai continuar a ação penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/19. Isso aqui é o pacote anticrime, né, que está suspenso. Você acorda que não vai prosseguir com o processo.
Deixa eu marcar isso aqui também. Deixa eu marcar aqui, senão eu perco. Vamos lá. Indisponibilidade. Indisponibilidade. Uma vez ajuizada a ação penal pública, o MP não poderá desistir da ação, nos termos do artigo 42 do Código de Processo Penal. Então, a ação penal pública incondicionada é indisponível. Oficialidade, né? Igual no inquérito, né? A ação penal pública será ajuizada por um órgão oficial, no caso, a MP. Entretanto, pode ocorrer de transcorrido o prazo legal para que o MP ofereça a denúncia, este não o faça nem requer o arquivamento do inquérito policial, ou seja, fique inerte. Neste caso, a lei prevê que o ofendido poderá promover ação penal privada subsidiária da pública, que estudaremos melhor daqui a pouco. Todavia, a vítima irá ajuizar ação penal privada subsidiária da pública, e não será uma ação penal pública, ou seja, ela não vai fazer uma denúncia, ela vai fazer uma queixa-crime, porque o Ministério Público não se movimentou. Divisibilidade. Havendo mais de um infrator, autor do crime, pode a MP ajuizar a demanda somente em face de um ou alguns deles, reservando para outros o ajuizamento em momento posterior, de forma a conseguir mais tempo para reunir elementos de prova, né? Vai voltar lá para o inquérito. Não há nenhum óbice quanto a isso. Né? Tu falaste isso, falaste assim que foi denunciado 4 pessoas e o Ministério Público olhou aqui e disse, não, esses 2 aqui eu não vou aceitar agora não, mas aceitar esses 2, né? Tipo isso aí que você falou. Você antecipa. Isso aqui eu já tenho elementos suficientes para processar esses dois garotos aqui, essas duas pessoas aqui. Mando novas diligências para aqueles outros 2 e depois, né, faço ação penal. Ou até esqueço, depois que faço mais diligência, veja, não tem condições. Por quê? Não vai ter aquele requisito número 4 lá da ação penal, justa causa, entendeu? Não tem elemento de prova suficiente, não tem justa causa para abrir uma ação penal contra o cara. Tenho informações nem provas suficientes. Não há nenhum óbice quanto a isso. Esta prática não configura preclusão para o MP, podendo aditar a denúncia posteriormente a fim de incluir os demais autores do crime ou ainda promover a ação penal em face dos outros autores do crime. Importante ressaltar que o membro do MP não está obrigado a ajuizar a denúncia sempre que for instaurada uma investigação criminal, né? Que é o caso dele pedir o arquivamento do inquérito, né? Em alguns casos, o caminho a ser seguido é o de arquivamento do inquérito policial, por falta de justa causa para a denúncia, né? Essa justa causa é justamente o quê? Falta de provas ou prescrição, né? De repente, demorou muito o inquérito tem prazo, mas o prazo é impróprio, né? Tem aquele prazo lá de 30 dias, mas se passar, foi passando, né? Dando seguimento ao nosso estudo, se o membro do MP já dispuser de prova de materialidade, indício suficiente de autoria, poderá dispensar o procedimento investigatório prévio, inquérito policial ou outro, e ajuizar a denúncia. Mas qual é o prazo para que o MP ofereça a denúncia, né? Qual é o prazo? Em regra, 5 dias no caso de indiciado preso e 15 dias no caso de indiciado solto, contados do recebimento dos autos do inquérito concluído, ou caso não haja inquérito policial, contados do recebimento das peças de informação e elementos acerca do crime levados até MP por alguém, ou representação. O oferecimento em momento posterior não implica nulidade da denúncia, né? Um prazo impróprio, né? Que pode ser oferecido enquanto não estiver extinta a punibilidade do delito. Ou pode prescrever também, né? Na hora que chegar lá no juizado. E a prescrição, ela pode ser arguida em qualquer instância. Então, o cara entrou com um inquérito, já estava prescrito, ninguém viu, né? Entrou com ação penal, foi sentenciado, ninguém viu. Aí apelou para o Tribunal de Justiça, ninguém viu. Aí chegou no STJ, o cara, isso aqui na verdade lá no inquérito já estava prescrito. Aí você pode, naquele momento ali, não é necessariamente, não, tinha que ter visto no inquérito, não existe isso em relação à prescrição, até porque beneficia o réu, né? Prescreveu, você não vai ser punido. Entendeu aqui? Então, tem o prazo de 5 dias, réu preso, 15 dias, o réu solto. Mas é que nem lá do inquérito, né? É um prazo, né? Mas aí tem uma questão, não sei se foi você, não sei, foi até estava pensando, acho que eu procurei no Google, mas se o prazo é impróprio, o cara estiver preso, o que ocorre? Aí o advogado criminalista tem que ir lá na justiça, né? Tem que ir lá na justiça e pedir o relaxamento da prisão. Entendeu?
Não, acho que foi eu que pensei assim, não, se o prazo é impróprio, o cara tá preso, vai ficar preso ad eterno? Não. Passou os 10 dias, o cara não concluiu o inquérito, você vai lá na justiça, né? Lógico, se você for advogado do cliente, né? Que está preso, você pede o relaxamento da prisão. Tem uma ação penal, né? Uma petição que você pede relaxamento da prisão. Porque já passou os 10 dias, não concluiu o inquérito, né? Então, você não pode mais ficar preso, porque o cara tem que concluir. Então, é um dos motivos, né? Aí, lógico, né? O Ministério Público, né? Pode alegar não, pode, né? O cara transformar, né? Aquela prisão mais um tempo, porque pode prejudicar o andamento ainda da ação, né? O cara pode fazer outras coisas. Então, tem um problemática aí, mas, assim, em geral, passou dos 10 dias, você já pode entrar com relaxamento da prisão. É o caso de relaxamento de prisão. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça, que é o caso que está ocorrendo muito hoje, do ministro da Justiça. Temos aqui duas hipóteses pertencentes à mesma categoria de ação penal. A ação penal pública condicionada, ou seja, ela precisa de uma atuação do ofendido ou do ministro da Justiça. Aplica-se esta espécie de ação penal tudo que foi dito a respeito da ação penal pública, havendo, no entanto, alguns pontos especiais. Aqui, para que o MP titular da ação penal possa exercer legitimamente o seu direito de ajuizar a ação penal pública, deverá estar presente a condição de procedibilidade, ou seja, que é a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, dependendo do caso. Frise-se que, em regra, a ação penal é pública e incondicionada, somente será condicionada se ela expressamente dispuser. Vamos falar sobre a representação da vítima, nos crimes que se exige representação. Trata-se de condição imprescindível, nos termos do artigo 24 do Código de Processo Penal, devendo ser oferecida pela vítima ou seu representante legal, se incapaz, no prazo de 6 meses, contado da data em que a vítima veio a saber quem é o autor do delito, artigo 38 do Código de Processo Penal. Passando esse prazo, a vítima decai do direito, o que gera extinção da punibilidade. Em caso de morte, esse direito passa aos sucessores, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão, nessa ordem. A representação admite retratação, mas somente até o oferecimento, não confundir com recebimento, né, da denúncia. Admite-se ainda a retratação da retratação, ou seja, a vítima oferece a representação e se retrata, volta atrás. Posteriormente, a vítima resolve oferecer novamente a representação. É possível, desde que ainda esteja dentro do prazo decadencial de 6 meses. Outros tópicos importantes da representação. Não se exige forma específica para a representação, bastando que descreva claramente a intenção de ver o infrator ser processado. Pode ser escrito ou oral, neste último caso deverá ser reduzida a termo, ou seja, ser passada para o papel. Pode ser oferecida perante o Ministério Público, a autoridade policial, ou mesmo perante o juiz. Pode ser realizada pessoalmente por procurador com poderes especiais. A representação não pode ser dividida quanto aos autores do fato, ou se representa em face de todos eles, ou não há representação. Aquele caso, não, vou tirar isso aqui porque eu gosto dele, pois esta não se refere propriamente aos agentes que praticaram o delito, mas o fato. Se o ofendido for menor ou incapaz, terá a legitimidade de ser representante legal. Porém, se o ofendido não possui representante legal ou seus interesses colidirem com o do representante, o juiz deve nomear curador, por força do artigo 33 do Código de Processo Penal, por analogia. Se o ofendido for menor de idade, o prazo para ele só começa a fluir quando completar 18 anos de idade. Isso aqui é importante. Em caso de óbito da vítima, os sucessores recebem apenas o prazo que restava. Se a vítima faleceu 2 meses para descobrir a autoria do delito, os sucessores terão apenas 4 meses para oferecer a representação. Já quanto à ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, temos as seguintes peculiaridades. Previstas apenas para determinados crimes, nos quais existe um juízo político acerca da conveniência em vê-los apurados ou não. São poucas as hipóteses. Exemplo, crime contra a honra do presidente da República.
Diferentemente do que ocorre com a representação, não há prazo decadencial para o oferecimento da requisição, podendo esta ocorrer enquanto não estiver extinta a punibilidade. A maioria da doutrina entende que não cabe retratação dessa requisição, ou seja, depois que o ministro da Justiça pediu a requisição, não tem mais como voltar atrás, por não haver previsão legal para se tratar de a requisição de um ato administrativo. Nesse sentido, é Tourinho Filho, Frederico Marques e Mirabete. Em sentido contrário, NUT só. Por não haver previsão legal. Frise, por fim, que o MP não está vinculado à requisição, podendo deixar de ajuizar a ação penal se entender que não estão presentes elementos para tanto, entender que não houve crime, que não há prova suficiente. Ação penal privada, né? Essa aqui. Deixa eu ver se tem muito aqui. Melhor de continuar depois ou continua? Eu acho melhor depois, mano. Eu preciso dar uma saída. Tomar um banho rapidão e vou precisar entregar um tablet aqui. Então é melhor de continuar, porque acho que é. Deixa eu